O conjunto de ilhas artificiais de Odaiba foi um dos projetos mais ambiciosos, maiores e mais caros do governo de Tóquio, mas nunca chegou a ser o que eles pretendiam. Bom, veja, o fato é que Odaiba tem sua parte, que é bastante turística, que está muito bem conectada. Mas a ideia é chegar a certas áreas onde a linha Yuri Kamome não passa. Então, vamos alugar uma bicicleta. Vamos começar com um pouco de história. Odaiba era como um conjunto de ilhas artificiais que foram feitas na era Edo, ou seja, mais ou menos por 1850 e poucos. Mas o que aconteceu? Por quê? Pois era quando o Japão feudal estava totalmente isolado do mundo. E alguns navios comerciais americanos tinham passado por aqui e disseram: aqui, estrangeiros não podem passar. E isso os deixou um pouco preocupados, então eles deixaram uma espécie de carta avisando que estavam pedindo para abrir as fronteiras para que todos pudessem ser amigos. E então, o Shogun Tokugawa, naquela época, criou uma dessas ilhas artificiais que temos aqui. No total foram 6, mas só restaram 2. Esta é a número 6 e a número 3. Esta, a ilha número 6, era a maior de todas. Lá embaixo era onde podiam se estabelecer como base e a parte de cima servia para colocar canhões de defesa. Porque, claro, diziam que os estrangeiros viriam nos invadir, então tínhamos que nos preparar. Na época foi um trabalho duro, pois o processo era muito lento. Era basicamente encher a ilha de pedras o máximo possível para fazer uma ilha feita pelo ser humano. Ali, bem onde o barco está passando, aquela ilha que está atrás é a ilha número 3. Das ilhas históricas, só restaram essas 2. As outras 3 já fazem parte do continente, por assim dizer. Parte da parte principal de Tóquio. Mas enfim, a questão é que essas ilhas nunca foram usadas. Nunca houve batalha. Já que tudo terminou em questões diplomáticas, então tudo foi resolvido. E bom, o resto é história. Agora, essa parte que vocês veem aqui e muito mais são ilhas artificiais modernas, que foram feitas no planejamento desde os anos 70 e terminaram de construir as ilhas mais ou menos nos anos 90. Do qual, um dos primeiros prédios que colocaram aqui, um dos mais emblemáticos, é o prédio da Fuji Televisão, o canal 8. Olhem aqui. Na entrada, até mesmo tem folhetos turísticos que explicam a questão da história. O Comodoro Matthew Perry foi o responsável, o que veio com uma grande frota, encarregando-se dos assuntos diplomáticos para que o Japão abrisse as fronteiras. Olhem, veem o espaço ali no meio? Era onde ficava a cabine. Esta é a ilha agora, e olhem, é assim que supostamente era na era Edo. Dá pra ver os ilhotes ali. E agora, né, que só ficou este e este. Isto é novo e o outro já ficou. Acabou virando parte da terra. Porque, claro, toda a costa também foi expandida de forma artificial. E esta é uma das poucas praias que existem em Tóquio. Em Tóquio, no total, existem apenas 4 praias. Esta é uma delas. E em nenhuma delas é permitido nadar, supostamente. Daquele lado tem muita gente, mas só molham os pés. Então só pode entrar na água até abaixo do joelho. Às vezes, crianças de 4 ou 5 anos não falam nada. Mas supõe-se que não se deve nadar aqui porque, primeiro, passam muitos barcos. E outra, a qualidade da água não é muito boa, já que esta parte do mar é onde desembocam vários rios grandes de Tóquio, dos quais, quando há grandes chuvas, podem trazer muito lixo pelo caminho. Ali está Himiko, que é um barquinho que vai de Asakusa até aqui em uns 40 minutos, 30 minutos. E o curioso é que tem muita gente que vê isso e diz que é um submarino, que ele entra debaixo d'água. Não, o que acontece é que isso faz parte do design meio futurista, porque quem o desenhou foi Leishi Matsumoto, que já faleceu. Famoso autor de anime e mangá de ficção científica, mas dos anos 60. Ou seja, é um estilo espacial, meio retrô, né?
Mas eu adoro porque faz parte desse ambiente futurista que supostamente o bairro de Odaiba queria ter. E obviamente não é um desses bairros autênticos que você encontra em Tóquio, com becos cheios de lugares para comer e tudo mais. Aqui, basicamente, se você quiser comer em algum lugar, tem que ser dentro de um shopping. Então, vamos ao Diver City, que é um dos shoppings relativamente mais novos dessa região, que deve ter, sei lá, menos de 10 anos. Com o Gundam, que aqui já foi trocado uma vez. Antes tinha outro modelo de Gundam, e este, bom, é um dos imperdíveis para o turismo. Como isso? Na verdade, vale muito a pena porque é muito imponente. É um robô gigante de uns 30 metros. Ah, bom, 18 metros e meio. Nada a ver. Parece ter uns 100 metros, né? Bom, a praça de alimentação tem vários lugares para pedir comida. Por sorte, a qualidade é bem boa, mesmo sendo uma praça de alimentação. E baratíssimo, $10 por refeição. Bom, tem o Minadon, que é um bowl de arroz com carne e um ovinho cru para colocar por cima, que dá aquele toque mágico. Eu pedi o grande, esse é o tamanho normal. Cerveja, tudo por 3.600 ienes, que dá mais ou menos uns $25. Muito barato. E sem a cerveja, obviamente, teria sido muito mais barato. Além disso, você pode se servir de água e mais. O que sim, muita gente, como já expliquei antes, que um erro que muita gente comete é que quando chegam pratos assim, começam a comer por cima e deixam todo o arroz embaixo. Sempre tem que cavar para comer arroz e carne. Que, além disso, bom, Odaiba tem principalmente 3 shoppings. E eu diria que este é o que eu mais gosto. Eldex é o outro que eu gosto muito, que eu gosto porque tem esse corredor, que é um corredor todo decorações retrô. Me dá muita pena porque antes aqui tinha fliperamas retrô, mas tiraram para colocar um museu pago, que custa $8 a entrada. Nunca entrei, nem tenho interesse em entrar. Mas tudo bem, aqui é onde eu vim fazer, abrir caixa surpresa. Tudo isso é uma fraude. Tudo o que tem aqui é pura porcaria. O que tem nessas caixas? O que a câmera está fazendo aqui? Não importa, eu só ia jogar uma partida disso. Que a gente pode tentar pegar bonecos e coisas dessas máquinas, mas a verdade é que tudo isso é pura armadilha. E chegamos a uma das pontas de tantas que existem em Odaiba. E o que temos até chegar aqui são só áreas de containers. Olha, o primeiro plano que o governo tinha ao construir essas ilhas era transformar Odaiba em uma área de escritórios modernos. Uma parte turística super futurista e, bom, também um pouco de áreas portuárias. Mas a questão é que grande parte de toda a região de Odaiba é só porto. Não sei até que ponto valeu a pena o investimento que fizeram para construir essas ilhas para que se tornassem áreas de containers, né? A questão é que aquela área ali, que é toda porto, só dá para chegar de carro, por túnel. Não dá para ir a pé, embora eu ache que tinha alguma ponte que conectava de algum lugar por lá. Mas enfim, a questão é que toda a área de Odaiba foi feita porque, graças à grande bolha econômica que houve nos anos 80 no Japão, havia um bom orçamento para fazer uma recuperação de terra ou do mar e poder construir as ilhas onde estavam originalmente as posições dos canhões do clã Tokugawa do século XIX. Nos anos 90, a bolha econômica estourou. O Japão entrou em recessão econômica e basicamente tudo desandou. O fato é que as ilhas já estavam prontas e até construíram a linha Yurikamomi em 95, que era um trem super glamuroso que nem precisava de maquinista. Você pode sentar na frente e ver todo o caminho. Atravessa uma ponte enorme, tem vistas lindas. Colocaram a Fuji Televisão, 2 shoppings e assim ficou Odaiba. Ou seja, quando eu cheguei ao Japão, por exemplo, a ilha tinha menos de 15 anos. Já estava velha, era retrofuturista, parecido com o futurismo dos anos 80. Acho engraçado porque chegar até aqui de bicicleta foi um percurso bem longo, cheio de áreas de containers. O caminho não era amigável para bicicletas ou caminhadas, pois está totalmente abandonado.
Mas tem gente que vem para esse lado porque tem uma pracinha e até um estacionamento. Tem gente que vem para pescar. Bom, muita gente vem pescar, mas por esporte. Pesca alguma coisa e às vezes devolve. Depende da vontade. Como a gente veio longe à toa? Para isso, eu tinha dito que em Tóquio só tinha 4 praias onde não dá para nadar. É que, claro, não tem mais praias, porque, basicamente, toda a Baía de Tóquio é usada como porto ou está completamente urbanizada. Então, realmente, não tem nenhuma praia onde você possa dar um mergulho na prefeitura de Tóquio. Repito, andamos de bicicleta porque a área é grande. Tem a área turística, a área não turística e também a área residencial. Agora, mais a zona onde há residências, perto dessa área, ali, colada a um dos shoppings ou ao lado da Fuji Televisão, há 2 apartamentos disponíveis. Um tem 64 metros quadrados e o outro 54. E é um quarto com sala de estar e jantar. E custam $800 mil. Isso que eu converto para dólares, porque em ienes seria o equivalente a 1,2 milhões de dólares. Mas japoneses, né? Com a desvalorização, em dólares fica um pouco mais barato. Mas continua caríssimo. Ah, e aqui... Este é o Tokyo Big Sight. O Tokyo Big Sight é um lugar onde acontecem muitos eventos grandes. Por exemplo, a Comic Cat, que é um evento ao qual eu vinha 2 vezes por ano, porque sempre tinha um no verão e outro no inverno. E é o maior evento otaku do Japão, muito dedicado ao que é o cosplay. E muito dedicado ao que são os doujins, que são os mangás de produção independente, né? Ou seja, o legal disso é que as pessoas nesses eventos podem ter a liberdade de fazer mangás. Com personagens famosos, que enquanto não se utilizem os títulos originais, pode-se usar como, não sei, como é muito comum, personagem não sei de One Piece. Usar os mesmos designs, que sejam exatos, mas alguma história romântica gay. Isso é algo super comum nos doujins. Não é obrigatório usar o título. Isso é totalmente permitido. Dizem que é para não limitar a criatividade dos autores independentes, né? Mas enfim, é legal. Mas olha, em volta disso aqui não tem nada. Na frente só tem escritórios. Aliás, lembrei que tem o escritório de vistos chineses. Filho da puta, os trâmites que fazem lá são insuportáveis. Agora, esse prédio que está atrás de mim seria o lugar onde tem o apartamento disponível para a compra mais caro de toda a área de Odaiba, que vale 248 milhões de ienes, que é aproximadamente 1,6 milhões de dólares e mede 93 metros quadrados. E pelo que vejo, tem uma vista bonita. Mais 1,6 milhões de dólares, sendo que aqui você não tem absolutamente nada. Quer dizer, bom sim, onde há muitas residências, sempre tem um supermercado. Mas realmente é só isso. Ou aqui, seja para onde você quiser ir, você tem que pegar muito transporte público porque tem que sair da ilha, ou você tem que gostar muito de andar de carro. Eles não estão isolados, pois tem o Small Worlds, que é como um parque, mas não exatamente de diversões. É como um tipo de museu de dioramas de todo um mundo em miniatura, que tem um Eva gigante lá. Porque, por exemplo, entre várias coisas que o museu, digamos, tem, há uma versão em miniatura de Tóquio 3, ou Neo Tóquio de Evangelion. Está lindo. O que eu gostei desse lugar é que eles têm uma espécie de serviço em que fazem. Eles tiram uma foto 3D sua e depois você pode escolher a escala. E eles podem te enviar pelo correio depois. Não é feito na hora. Eles te mandam uma miniatura da sua foto 3D para que você tenha uma figura sua. Fiz isso com minha esposa e ficou bem legal, simpático. Mas levava cerca de 2 meses, dependendo da espera. Então, quem vem como turista por pouco tempo, meio que não dá tempo de chegar. Também não estou dizendo que é algo essencial para vir. E aqui está o mercado de Tóquio, que seria o grande mercado de peixes, onde acontecem os famosos leilões de atum e tudo mais. Mas às 5 eles fecharam na hora. Mas de qualquer forma, esteja aberto ou não, dá na mesma. Porque aqui não tem absolutamente nada para ver. Só tem um ou outro restaurantezinho. Não vale a pena de jeito nenhum. E o que dá para ver dos leilões? Você tem que vir às 5 da manhã e vai ver de um balcão.
lá de cima e de longe, porque o grande mercado foi transferido para cá por uma questão de melhoria da infraestrutura, já que o antigo mercado estava muito velho. E disseram que, já que está de passagem, o turista não pode ter acesso, que não pode entrar para atrapalhar, basicamente. E na frente está esse lugar, que realmente é muito bonito, muito pitoresco, e os preços da comida por aqui também são bem turísticos. Tudo é decorado no estilo da era Edo, com madeira e muita comida tradicional, como sushi. A qualidade da comida é muito boa, mas é bem mais caro do que você pagaria em qualquer outro lugar de Tóquio. Tem as barraquinhas aqui fora, e lá dentro também tem mais barracas. Para ser sincero, comi aqui só 1 ou 2 vezes. E sim, é pelo menos 50% mais caro que outros lugares de Tóquio. Bom, 2.000 ienes por um só desses. Qual seria o da foto? Acho que é um desses. 2.000 ienes é caro. É um Inari Sushi, que seria: o amarelo é tofu frito, dentro tem arroz e em cima um pouco de peixe. É verdade, exagerado, caro demais. 1.000 ienes também é caro. Ah, tudo bem. Tem tipo uns shows, né? Enfim, a decoração do lugar está ótima. 3.000 ienes por um pouquinho de wagyu selado. Ou seja, você come meio cru, $20. Espetinhos são os mais baratos. Bom, croquete a 300 ienes. Croquete, que é quase um nugget. Uau! 18.000 ienes por um par de patas de caranguejo grandão. Bom, de qualquer forma, caranguejo eu sei que é caro. Não sei se isso especificamente está mais caro do que o normal, mas tudo bem. Bom, aqui estamos na praça de alimentação do 3º andar. E bom, a comida não sai por menos de $20, $30. Bom, mas o que é peixe fresco e tudo mais? Aqui é um dos lugares onde dá para consumir mais fresco e tudo isso. Mas não, eu não tiro o mérito do que tem em qualquer outra área de Tóquio, que custa muito menos, né? Levando em conta que hoje, por $20, nós dois comemos com 2 cervejas. Aqui, $20 é só uma refeição para uma pessoa. Um prato. Mas enfim, é o que é. Por ser um lugar bem feito para turismo, né? Aqui vamos ao mercado de Tsukiji, o antigo mercado. Os preços são mais ou menos iguais aos daqui. Quase. Achei que fosse lamen, mas é udon. Bom, isso sim, o preço está mais ou menos normal. Um pouquinho mais caro do que o normal, mas não muito. E a gente ficou andando de bicicleta por uns 30 minutos, ou mais, desde a última vez que ligamos a câmera. E finalmente chegamos a uma área que parece uma cidade normal, com vielas cheias de pequenos restaurantes, coisas desse tipo. Essa sensação muito menos artificial do que tudo que é Odaiba, todo o grupo de ilhas, porque agora estamos na ilha de Toyosu, onde, apesar de ser uma ilha artificial, acredito que seja uma das primeiras criadas, já que são as que estão mais perto do que é a costa da Baía de Tóquio, né? Mesmo assim, a região parece muito moderna. Tem essa rua com restaurantes, lojas, cafés e tudo mais. Mas do lado de onde viemos, são só prédios modernos, só torres, só escritórios. Mas, claro, aqui é mais propício para ter um pouco mais de movimento, porque, além de ter a linha Yuri Kamome, esse trem aqui não tem maquinista. Passa o metrô, que já conecta de forma mais direta com o centro de Tóquio, o resto da cidade. Parece brincadeira, mas aqui o transporte público valoriza muito os bairros. Se tem transporte público, existe um motivo para quererem instalar lojas, coisas desse tipo, porque as pessoas em Tóquio usam muito o transporte público. Eu já tenho minha carteira de motorista e acho que faz uns 2 meses desde a última vez que dirigi. Mas, basicamente, era aí que começava. E ali, na outra quadra, já está a ponte para atravessar para o outro lado da ilha. E acabaram todas as lojinhas e restaurantes. Vamos ver, já anoiteceu. E a verdade é que dando umas voltinhas por aqui percebemos que, olha, o bairro é muito bonito, a região é boa, mas a experiência por aqui parece meio artificial. Como é uma cidade muito nova, como não existem becos antigos e tudo mais, parece que não se sente o Japão autêntico. A tentativa é até boa, mas... E bom, tem gente que gosta de morar por essa região. Me parece super aceitável, mas não é algo que seja do meu gosto, né? Aliás, como curiosidade, a forma como criaram essas ilhas é basicamente com terra, areia
e depois com muitos entulhos. Porque, claro, como era a época da bolha, justamente havia muitas demolições de prédios antigos e sobras de construções, que também serviam para fazer o preenchimento do solo dessa área, né? Chegaram até a usar resíduos domésticos, só que, claro, processados para não causar contaminação. Mas é interessante que eles criaram várias ilhas, ganharam terreno na maior cidade do país, basicamente usando sobras do que tinham, né? Mas, claro, não foi algo barato de se fazer. Basicamente, você está aqui e não sabe em que país está, né? Não podemos tirar o mérito de que está bonito, mas qual é o problema também? De que, basicamente, se você sair para as ilhas que tem ao redor, veja, eu digo isso porque quando você mora em Tóquio, você se move uma estação e tem um mundo completamente diferente. Você vai 2 estações e encontra outro mundo. E aqui, como tem pouco transporte público, se você se move um pouco, não tem nada. E o fato é que também, fora das zonas habitadas ou turísticas, você sente muito vazio ao redor, como se tivesse muito pouco. E é isso. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para seu bichinho de estimação e para o mala do seu vizinho. Estou encharcado de suor. Suamos muito hoje. Que calor esse verão. Não quero mais gravar nessa época. Puta que pariu.